Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói e ignorar a realidade dói muito mais. Hoje não vamos falar de fofoca diplomática nem de mercado financeiro. Vamos direto ao ponto. O império está rachando na sua própria casa. Minneapolis, Minnesota, um nome que carrega traumas históricos desde George Floyd, voltou a ser símbolo de resistência quando o Estado se dividiu diante do povo. Os protestos contra o aumento da repressão migratória e as ações brutais do ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, estão atingindo um ponto de ruptura que derruba qualquer narrativa de ordem ou harmonia social. O Estado federal versus comunidade é aquilo que eu havia falado em podcasts anteriores. O que começou como operação federal de imigração em Minnesota, parte de uma ofensiva nacional, virou conflito armado entre Estado e população. Protestos crescentes explodiram depois que agentes federais mataram uma, dois cidadãos americanos, a René Nicole Good e o Alex Pratt, um enfermeiro de 37 anos, enquanto ele filmava agentes com seu telefone. Isso se soma aí a, as tentativas do governo Trump de usar o ICE como força punitiva contra comunidades imigrantes e de impor uma política que usa violência letal como política pública de Estado. E então vem a parte que choca os olhos dos mais acostumados à brutalidade capitalista. A polícia local, que deveria manter a ordem, se recusa a ajudar o ICE. A Guarda Nacional do Minnesota, mobilizada para controlar a situação, começou a se aproximar dos manifestantes, inclusive oferecendo comida em alguns relatos. Isso não é camaradagem espontânea. É um setor das forças de segurança recusando a impor um Estado federal punitivo sobre sua própria comunidade. Quando setores da Guarda da Polícia recusam a atuar contra a população e começam, de fato, a proteger pessoas contra a repressão, mesmo que parcialmente ou informalmente, estamos diante de uma cisão real dentro do aparato coercitivo do Estado. Em outras palavras, reside aí um elemento de fraqueza estrutural do elemento imperial. O império está chamando a tropa, mas está hesitando. O governo Trump chegou ao ponto de ameaçar invocar uma lei de insurreição de 1807, instrumento raríssimo que permite o uso direto de tropas federais contra civis. O Pentágono deixou unidades do Exército de prontidão para possível envio em Minnesota, cerca de 1.500 soldados ativos. Mas mesmo essa ameaça de militarização encontra resistência. As autoridades nacionais e municipais estão em conflitos com Washington, a Guarda Nacional, supostamente alinhada ao Estado, está rachada, a polícia local se recusa a se transformar em guarda pretoriana do federalismo punitivo norte-americano. O imperador manda e parte do aparato estatal diz: não nesse território, não assim. Esse é o sinal do império decadente. Os protestos em Minneapolis não são isolados. Milhares marcham em apoio a imigrantes, e dezenas de cidades dos Estados Unidos reportaram manifestações de solidariedade, de Nova York a Los Angeles, contra a onda repressiva do ICE e do Departamento de Justiça. Organizações de trabalhadores, como a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, estão dando estão dando apoio, né, e exigindo publicamente que o ICE deixe Minnesota antes que outra pessoa seja morta e criticaram a brutalidade da operação como insensata e punitiva. As ruas estão dizendo de forma clara: a segurança não virá de armas federais, nem de agentes mascarados, nem de repressão. Ela virá da solidariedade, da luta de classes e da resistência popular. O que está acontecendo em Minneapolis é muito mais do que um conflito local, é uma expressão de como o uso da violência estatal contra imigrantes e pobres pode virar contra o próprio Estado.
Setores das forças de segurança podem se recusar a obedecer ordens punitivas. A população pode emergir como uma força política que recusa o monopólio estatal da coerção. Assim como em 2020, o nome Minneapolis não é apenas um lugar no mapa, é um símbolo de ruptura com o Estado opressor. Exatamente o tipo que Marx e Lenin sabiam que emergiria quando o velho Estado imperial entra em crise estrutural. O que estamos vendo é um antídoto histórico ao mito da coerção monolítica, onde as forças de segurança sempre obedecem ao poder central. Acho que podemos dizer com segurança marxista-leninista que quando setores do aparelho de Estado começam a abrir fissuras, quando policiais e guardas começam a olhar para o povo como sujeitos e não como alvos, quando isso acontece no coração do império, no país que outrora foi o mais poderoso do planeta, então algo fundamental está em movimento. E esse movimento não é puxado pelos mercados, nem por partidos, nem por governos. É puxado pelo povo que não quer morrer em nome de política de deportação racista e capitalista. Então, pessoal, assim terminamos com mais um podcast Glione. Pensar dói, mas a alienação dói mais ainda. Firme no combate ideológico, firme na análise materialista e firme com o povo. Até o próximo podcast Glione.